Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula de número 2. Ainda dentro do assunto de análise fundamentalista, a gente vai falar agora sobre indicadores de valuation. O que seria o valuation? O valuation é a forma de precificação do ativo. Então, a gente teria algumas formas de fazer isso e a gente encontraria um preço, um valor para esse ativo. Em relação ao valor aplicado no mercado, ou seja, aquele valor que a gente encontra ali, que a gente vai conseguir comprar esse ativo, a gente consegue determinar se esse ativo está caro ou barato em relação a esse valuation, ou seja, a esse preço que a gente acabou de calcular. A gente não vai utilizar esse cálculo para poder fazer isso, tá? A gente vai utilizar alguns indicadores. Esses indicadores, eles acabam conseguindo retratar um pouco para a gente se ele está caro ou se ele está barato em relação ao mercado, ou seja, ao segmento que ele está, ou em comparação a algum outro ativo, tá? Que a gente também vai explicar um pouco mais sobre. Eu selecionei para a gente aqui 4 indicadores, né, que são os mais comuns, o que a gente mais utiliza, que são eles: PL, PVP, EV/EBITDA e Dividend Yield. O que significa cada um deles? O PL ele significa a divisão do preço pelo lucro da ação, tá? O segundo que a gente tem, que é o PVP, ele é o preço dividido pelo valor patrimonial da ação. O terceiro, EV/EBITDA, seria o valor da firma, que é o EV, e o EBITDA é o resultado que a gente tem operacional da empresa, tá? E o Dividend Yield é o percentual que a gente consegue obter de dividendos dentro de um determinado período, que a gente também vai explicar para vocês, tá? Então, eu vou seguir aqui, né, sem explicar muita coisa teórica, vamos lá direto para o nosso site para poder fazer essas avaliações e lá a gente vai explicando melhor o que cada um desses daí faz. Na aula passada a gente falou sobre a VEG, então a gente vai continuar com ela aqui para facilitar um pouquinho também. Como a gente já falou sobre o DRE, algumas informações vocês já sabem, eu acho que aqui também facilita um pouco. Vocês vão rolando a barrinha aqui, ó, até a gente encontrar esses indicadores. Ó. Tá aqui, ó, indicadores da VEG. Aparece o ticker dela aqui para gente e a gente vai utilizar só essa parte de cima, tá? A gente fez essa divisão de 10.1, 10.2 exatamente para ficar mais fácil, não ter tanta informação e a gente conseguir explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, o primeiro que a gente pegou foi esse daqui, ó, o PL. E outra coisa também, pô, Igor, eu sei que eu assisti a aula e tal, mas me gerou uma certa dúvida ali do que é esse PL. É simples, é só você vir aqui, ó, dentro desse site, ele tem algumas informações guardadas, ó. Se você vier aqui nesse pontinho de interrogação, ele já vai te dar uma explicação bem resumida sobre. Então ele vai mostrar para você como que esse cálculo é feito, vai ter ali uma explicação resumida, e se você ainda assim tiver dúvida, ele tem um artigo completo sobre esse assunto que você pode vir aqui, ó, ler e entender um pouquinho mais de como interpretar, de como avaliar, de como ver como que funciona esse indicador, beleza? Mas a gente vai fazer isso de forma direta aqui. Então, o que significa o PL? Como a gente falou, seria o preço dividido pelo lucro. Esse preço que a gente fala aqui, ó, e ele mostra até para a gente ali, ó, é o preço atual que eu encontro aonde? Ó, rolando o site aqui para cima, é uma das primeiras informações que a gente tem, seria o preço do ativo, né, o valor do ativo. Se eu quisesse comprar uma ação da VEG, eu teria que desembolsar R$ 52,35, tá? Não são todas as ações que têm o mesmo preço, depois, né, na hora que vocês forem explorar isso, é só ir colocando outros ativos que vocês vão ver que existem vários preços aí, cada uma delas tem um preço diferente. E a segunda informação seria o lucro por ação, que está aqui, ó, seria o LPA, tá? O lucro por ação. Então a gente fazendo essa divisão, ó, vou pegar aqui só para mostrar para vocês, 52,35. Vou colocar aqui, ó, já estou até com a calculadora aqui, ó, 52,35. Se eu dividir esse valor pelo meu LPA, que é 1,54, eu vou ter o valor de R$ 33,99. Olha lá,
exatamente o valor que a gente tem aqui. O que significa isso, né? O que significa esse valor que a gente acabou de ver aqui de R$ 33,99? Ele representa, né, a forma que eu geralmente gosto mais de interpretar ele, seria o tempo que eu teria para reaver todo o meu valor investido. Então, quando eu estou investindo nessa ação, eu preciso pagar por cada ação R$ 52,35. Para cada ação dessa, eu tenho de retorno, ou seja, de lucro que essa ação está dando, e não necessariamente ela vai entregar todo o lucro dela para os acionistas, e aí isso daí é outro assunto, mas ainda assim, se ela entregasse todo o seu lucro, eu teria ali um R$ 1,54, tá? E a gente está falando disso em um ano. Então eu pagaria 52 e teria R$ 1,54 de volta. Para conseguir chegar a esse valor de R$ 52, eu demoraria 33 anos para conseguir reaver esse dinheiro. Isso pode fazer sentido para vocês ou não, tá? Eu acho um valor muito alto, ou seja, demora muito tempo para conseguir, né, reaver esse dinheiro de novo, ou seja, ter esse dinheiro de volta. É como se a gente estivesse falando, por exemplo, que você vai comprar um empreendimento, você vai comprar uma carrocinha de cachorro-quente. E a pessoa oferece para você essa carrocinha de cachorro-quente por R$ 30.000. Você vai pagar R$ 30.000 para comprar essa carrocinha de cachorro-quente. E aí você vai lá olhar o DRE da empresa, né, dessa carrocinha de cachorro-quente, você vai ver que ela dá lucro de R$ 2.500 por mês. O que vai acontecer? Se você receber esses R$ 2.500 por mês, durante um ano, você vai ter os seus R$ 30.000. Então, vamos voltar aqui com a calculadora. Obviamente que eu já fiz essa conta, né? Mas vamos lá para mostrar para vocês. R$ 2.500 vezes 12, a gente teria os mesmos R$ 30.000, que seria o valor da carrocinha. Então, se eu paguei R$ 30.000 e em cada mês eu recebi 2.500, depois que terminar esse ano, eu já reavi esse dinheiro novamente. Ou seja, eu já recebi o valor todo que eu investi nessa carrocinha de cachorro-quente. Os próximos anos, praticamente todos eles serão lucro, tá? Todos eles serão lucro. Mas isso pode mudar, ou seja, essa carrocinha de cachorro-quente poderia ser R$ 45.000. Então eu faria o mesmo cálculo, R$ 45.000 dividido pelos 30.000, que seria aquilo que eu receberia dentro de um ano. Você poderia fazer, né, o cálculo ali mensal, mas o interessante para a gente seria anual. 1,5, ou seja, o meu PL seria de 1,5 nessa situação, pagando R$ 45.000, tendo um lucro, tá, durante um ano inteiro de R$ 30.000. Eu demoraria para reaver esse dinheiro, ou seja, esses R$ 45.000, em um ano e meio. 1,5 seria um ano e meio para a gente, tá? Então, só para vocês terem ideia como que eu faço a interpretação desse PL, tá? O preço dividido pelo lucro. Então, aqui para mim representa o tempo que vai demorar para conseguir reaver esse dinheiro. E a gente está falando, obviamente, que se todo esse lucro ele for distribuído para os seus acionistas, né? Que é o nosso caso. Só para vocês terem ideia, para mostrar para vocês aqui também, a gente tem aqui os dividendos, né, que são pagos, mas essa parte aqui de baixo, ó, payout da empresa, ela representa e mostra para a gente o quanto do meu lucro é distribuído. Então eu vou pegar aqui, ó, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, eu consigo ter ideia de quanto que essa empresa ela distribui em relação ao seu lucro. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, no ano de 2024, a gente teve um lucro de 6 bi, não é isso? Mil, milhão, bilhão, 6 bilhões de reais. E de proventos, ou seja, os dividendos, né, que são somados ali, dividendos e juros sobre capital próprio, de 3 bilhões. E isso representa 52%, tá? Da mesma forma que em 2025 aqui a gente teve um payout de 115%, ou seja, ele distribuiu mais proventos do que o próprio lucro que a empresa deu. Isso pode acontecer também. Mas a gente consegue ter ideia aqui, ó,
da média. Então, qual que é a média do payout que ela faz? É de 61,16%. Então, numa média geral, ele distribui 61,16% dos seus lucros, tá? Então, uma outra informação que é interessante a gente olhar também. Então, isso daqui representa para a gente o PL, tá? O preço dividido pelo lucro. Se vocês quiserem também, é só clicar aqui, ó. A gente consegue ver o gráfico, né, dos anos que a gente tem aqui, ó, lá de 2011 até o atual, que seria aqui em 2025. Então, são algumas informações que a gente consegue ver dentro do site. O próximo indicador que a gente colocou foi o preço sobre o valor patrimonial. O que significa isso? O mesmo preço que a gente viu lá em cima, tá? Esse preço aqui, ó, o valor atual, só que aqui a gente não vai dividir ele pelo lucro, a gente vai dividir pelo valor patrimonial, ou seja, aquilo que a empresa ela tem como ativo, né? O que sobra depois que ela paga todas as dívidas dela é o que sobra para ela como valor patrimonial, tá? E essas informações eu também consigo aqui, ó, tá aqui, ó, VPA. Novamente, se vocês quiserem saber, está escrito aqui, ó, o preço atual dividido pelo valor patrimonial por ação, está escrito ali, ó, o VPA. Então, se eu pegar aquele valor e dividir por 5,34, eu tenho o meu valor de PVP. O que significa isso daqui, Igor? Significa o seguinte, imagina que quando você comprou aquela carrocinha de cachorro-quente, tem vários equipamentos dentro dela. Ali dentro vai ter uma fritadeira, vai ter um freezer, né? Vai ter vários outros equipamentos, talvez uma televisão que fica exposta do lado de fora, o próprio valor dessa carrocinha. Então, imagina que a gente tem um determinado ativo que tenha um valor menor, tá? O seu preço ele é menor do que o seu valor patrimonial. Isso pode acontecer, tá, gente? Eu vou até colocar como exemplo aqui para vocês, ó. Tá, você investe. Colocar um que eu sei que está assim. Ó, Uzi Minas. A gente tem aqui, ó. Cena, carregando. Tá aqui, ó. Ó, PVP. Eu tenho um PVP de 0,40. O que significa isso daqui? Significa que o valor patrimonial dela é maior do que o seu preço. Ou seja, se essa empresa, que não é o caso, mas se essa empresa ela fechar as portas, ou seja, decretar falência, e ela vender tudo que ela tem, vender todos os seus ativos, pagar todas as suas dívidas, ainda assim, o seu valor patrimonial é maior do que o seu preço. Então, seria para a gente o seguinte, naquela carrocinha de cachorro-quente, a pessoa te vender a carrocinha por 30 mil reais, e só de equipamento, né, de ativos que você tem ali dentro, matéria-prima, pão, né, salsicha, maionese, ketchup, de patrimônio que você tem dentro daquela carrocinha, significar um valor de 50 mil reais. Então você vai pagar 30 mil reais pela carrocinha e só de ativo, ou seja, só de equipamento, de tudo que está ali dentro, vale mais do que o seu preço. Isso significa o PVP, tá? Então, para vocês terem ideia, a Uzi Minas aqui a gente tem um valor abaixo de 1, né? E a VEG a gente tem um valor de 9,83, ou seja, isso aqui significa que o preço dela está 9,83 vezes maior do que o seu valor patrimonial. E aí aqui também traz para a gente uma ideia de preço mais alto, ou seja, um preço mais caro. Então, o valuation em si, a gente não vai conseguir saber exatamente o valor certo, mas nos dá uma base para saber se faz sentido para a gente ou não um ativo que está 9,83%, 9,83 vezes mais caro do que o seu preço, tá? Do que o seu valor patrimonial, perdão. Então, seria a forma da gente interpretar o PVP. O EV/EBITDA, EV para a gente aqui seria o valor da firma, que a gente consegue encontrar no ativo aqui, ó.
Vou mostrar para vocês aqui também, vamos lá. Aqui, ó. A gente tem o patrimônio líquido, o valor de mercado e o valor da firma. Por que a gente tem essa diferença, né, entre valor de mercado e valor da firma? O valor de mercado, basicamente, é aquilo que está todo mundo pagando. Aquele valor atual que a gente tem lá em cima, multiplicado pelo número de papéis. Ou seja, quantas cotas essa empresa ela tem. E aí eu consigo achar o valor de mercado. Só que quando eu vou comprar realmente essa empresa, se eu quisesse fechar as portas e comprar a VEG totalmente, o que eu precisaria fazer? Eu não compro ela só em relação ao preço que está sendo negociado no mercado. Eu compro a empresa, mas eu também compro dívida e eu também tenho a disponibilidade. O que seria disponibilidade? Seria o dinheiro que está ali em caixa. Então, eu pego esse valor, adiciono a minha dívida, porque eu também estou comprando essa dívida, eu tenho que pagar essa dívida, e eu também tenho um valor em caixa. Então, eu consigo ter um valor de firma, né, para saber realmente se eu consigo arcar com essa empresa toda, beleza? Então, por isso que eu tenho um valor diferente, e esse valor que é o que significa aquele EV que está lá em cima lá, tá? Então, vamos voltar. O EBITDA a gente já falou, que seria para a gente o resultado operacional dessa empresa. Então, o EBITDA para a gente seria o Lagida, que seria ali o lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização. Então, a gente consegue saber se a parte operacional da empresa está indo bem ou não, porque o resto ali a gente vai ter alguns outros valores que vão debitar desse lucro, mas eles não são relacionados diretamente à operação da empresa. Então, aqui a gente consegue ter ideia desse resultado operacional da empresa, ok? Seria para a gente o EV/EBITDA. Então, eu divido o valor que eu tenho da firma dividido pela parte operacional dela. O que significa isso daqui para a gente? Da mesma forma que a gente interpretou o PL, o PVP, a gente está vendo o quanto que eu quero pagar pelo resultado operacional dessa empresa. Ou seja, eu estou pagando 50 vezes mais o resultado que a empresa está dando. Tá? Então, isso daqui remete para a gente que essa empresa ela pode estar barata, que é o que eu acredito que não esteja, ou estar cara, ou seja, eu estou pagando muito por um resultado que às vezes não é o que eu espero, tá? Outra coisa importante também, antes da gente falar do último, que é o dividend yield. Esses indicadores eles servem para a gente conseguir fazer comparações, tá? E a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Eu acabei de abrir ali a parte da Uzi Minas, né? Os indicadores que a gente tem da Uzi Minas. A VEG e a Uzi Minas são empresas completamente diferentes. Ou seja, elas atuam em mercados diferentes, elas fazem serviços diferentes, né? Então, comparar a VEG com a Uzi Minas não seria interessante para a gente, principalmente utilizando esses indicadores, porque não vão retratar a real dentro desse mercado que a VEG está inserida, da mesma forma que a Uzi Minas também está inserida dentro de outro mercado. Como que eu consigo comparar com outras empresas? Pô, Igor, eu quero saber, então, se vale a pena comprar uma outra ação que não seja a VEG. Eu posso também vir aqui, ó, e ver quais as ações que são relacionadas à VEG. Ó. Aqui, ó. Empresas relacionadas. Da mesma forma que se você entrar na Uzi Minas aqui, ó, vocês vão ver que existem algumas ações que são relacionadas a ela também, ó. Tá aqui, ó. Gerdau, CSN. Ou seja, se eu fosse comparar a Uzi Minas, eu teria que comparar a Uzi Minas com a Gerdau, com a CSN, que elas estão inseridas no mesmo mercado. Aí seria uma comparação justa. Da mesma forma que a minha VEG, né, que a VEG que a gente está avaliando aqui, seria interessante eu fazer essa comparação com a Schulz. Então, eu posso vir aqui, ó, abrir a Schulz, deixa eu fechar a Uzi Minas, e aí sim eu posso vir e fazer essas comparações, tá? Que aí seria algo um pouco mais interessante. Obviamente que são empresas, né, de tamanhos diferentes, e a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, a gente acabou de falar sobre o valor patrimonial. Deixa eu descer aqui só para a gente ter ideia. Ó.
patrimônio líquido que a gente tem da Schultz aqui é de 1 bi. Então, aqui, ó, 1000, milhão, bilhão. Então, 1 bi que seria o patrimônio líquido da Schultz. Se a gente fosse olhar a VEG, a gente teria uma diferença significativa. Olha, 1000, milhão, bilhão, 22 bilhões. Ou seja, praticamente a VEG é quase 20 vezes maior do que a Schultz. Então, isso a gente também leva em consideração quando a gente está avaliando as duas. Mas as duas estão inseridas no mesmo mercado. Seriam ali as duas empresas que a gente poderia comparar, tá? Fazendo essa avaliação entre PL, PVP, EV/EBITDA, e aí a gente já começa a ver números aqui que são menores um pouco, então a gente acaba tendo essa ideia de que a VEG ela é um pouco mais valorizada do que a Schultz. E o último indicador que a gente tem é o Dividend Yield, DY, né? Como eu falei para vocês. Da mesma forma, se vocês quiserem tirar dúvida, é só vir aqui, ó, dividendos pago no período e o preço da ação. Aqui a gente consegue calcular isso daqui, ó, olhando nessa parte superior. Ó. A gente consegue ter ideia aqui, ó. Nos últimos 12 meses foram pagos R$ 2,45. Então, esses R$ 2,45, o que eles representam desse valor que a gente tem aqui? Então, R$ 2,45 é 4,67% de 52,35. O que isso mostra para a gente? O quanto que essa empresa ela está pagando de dividendos em relação ao preço da própria empresa. E aí é um dos itens que o pessoal mais olha, né? Que todo mundo quer receber aquele dinheirinho ali, seja ele mensal, trimestral, semestral, anual, mas não pode ser um indicador isolado, ou seja, eu não posso simplesmente vir aqui comparar 4,67%, vir aqui na Schultz e olhar aqui 11 e falar assim, a Schultz é melhor porque ela paga mais. Não. Então, a gente precisa olhar um todo. A gente já sabe olhar a DRE, para a gente ter ideia ali se o custo é muito alto, se tem receita, se está dando lucro ou não. Alguns indicadores, né, que são fáceis até de fazer essa interpretação. Então, é importante que a gente faça esse exercício, né, de analisar os ativos em relação ao seu próprio mercado. Como vocês viram ali, a gente já tem essa sugestão, né, de outras ações que estão inseridas dentro do mercado e fazer essas comparações para a gente saber se a ação ela está cara ou se a ação ela está barata. E isso daí, obviamente, é de cada um. Vocês que vão avaliar, analisar e saber se vale a pena ou não colocar ela dentro da composição da carteira de vocês. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente vai para o nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês.